Milionário faz empresários arrependidos após corte da filha negra de seu evento exclusivo. Na luxuosa mansão de Lucas Almeida, em São Paulo, o ar estava pesado. As paredes brancas, imponentes, guardavam segredos que ecoavam através de suas salas ornamentadas. Naquela noite, o magnata do setor financeiro preparava um evento que prometia ser o auge de sua carreira. Uma recepção exclusiva para os empresários mais influentes da cidade. Mas algo muito mais profundo ulçava sob essa superfície de glamour. Enquanto a elite paulista se preparava para brilhar sob os holofotes, uma onda de choque se espalhou. Um detalhe insignificante, mas devastador. O nome da única filha negra do ex-funcionário de Lucas, Ana, tinha sido eliminado da lista. O barulho se intensificou. Murmúrios de indignação começaram a se espalhar pela sala. Aquilo não só manchava a reputação de Lucas. Era um público de homens e mulheres que se consideravam progressistas, mas que se calavam diante da desigualdade. Enquanto isso, Ana, na periferia da cidade, encontrava-se em meio a um turbilhão de emoções. A porta de sua casa rangia, e ela acorde com um convite de um evento que deveria ser enviado para outra pessoa. O coração acelerou. Lembranças da sua mãe, que se esforçara para sobreviver, acenderam uma determinação inabalável em seu peito. Ela vestiu um vestido que havia sido uma das últimas peças adquiridas pela mãe. Olhou para o espelho e decidiu que iria. Com coragem em cada passo, enfrentou a noite. Entrar na mansão, Ana sentiu o cheiro de riqueza e o som de risos superficiais. O brilho dos lustres ofuscava. Mas seu olhar se fixou em Lucas, que era um colosso no meio daquela multidão. Dando-lhe as costas, a jovem avançou, mas logo foi notada. O arrulho de vozes cessou. Todos a encararam, espantados como se um sonho maluco houvesse invadido sua bolha de elite. "Você não pertence aqui", comeceu um convidado, mas Ana apenas respirou fundo. "Eu pertenço a esta cidade, mais do que você pensa. Era a hora da verdade." Ela não estava lá para se esconder. Com a energia de sua mãe, que sempre lutou, confrontou Lucas. "Você se achava um bom patrão, mas não percebeu que a desigualdade que você ignora é a mesma que sufocou minha mãe." As emoções tornaram-se palpáveis e o silêncio ficou ensurdecedor. O olhar dividido de Lucas carregava um peso novo. Ele balançou a cabeça. A tensão na sala cresceu. Mas na mente dele, as memórias do passado começaram a se agrupar. O que ele ignorava sobre a trajetória de Ana e sua mãe? Todos os presentes sentiam o calor daquela confrontação. O evento, que deveria ser uma celebração, transformava-se em um campo de batalha. E quando aquele momento parecia se estabilizar, um dos seguranças se aproximou de Ana com um papel na mão. "Isto é para você." Um bilhete anônimo que revelava que sua mãe não era apenas uma funcionária, mas uma parte fundamental do sucesso de Lucas. A sala se dividiu entre os que esperavam respostas e aqueles que desejavam escapar da realidade. Um nó se formou. Lucas, encurralado entre sua imagem e a verdade, se perguntava até onde suas ações influenciaram a vida daquela jovem. Com o clima tenso, Ana e Lucas se encararam. A noite, que prometia ser glamurosa, tinha se tornado um armário cheio de monstros. E agora, todos na sala se perguntavam até que ponto suas decisões moldaram não só a vida de Ana, mas também a deles. O eco daquela discussão ainda pairava no ar. Um mistério aguardando para ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana e Lucas se encararam,
o ar carregado de tensão. O tempo parecia parado. A noite glamurosa se transformou em um campo de batalha. Ana, com coragem, questionava tudo o que Lucas representava. Mas, antes que alguém pudesse respirar, a porta da mansão se abriu violentamente. Um grito rasgou o silêncio. Parem tudo isso! Uma mulher entrou, trêmula, com lágrimas nos olhos. Era Marta, a mãe de Ana, que todos acreditavam ter morrido há anos em um acidente. O choque instantâneo entre os convidados era palpável. A elite que antes murmura sobre Ana, agora olhava boquiaberta. Mãe, Ana gritou, a voz falhando em meio à confusão. O orgulho e a dor se misturavam em seu peito. Marta, com o rosto marcado pelo sofrimento, olhou fixamente para Lucas. Eu tinha que voltar. Esta é a única maneira de fazer você encarar a verdade. Lucas parecia um fantasma, a cor desaparecendo de seu rosto. Marta? Mas você estava morta. A incredulidade ressoava na sala, e a elite, antes desconfortável com a presença de Ana, agora observava com espanto. Mortos para você, talvez, Marta respondeu, a voz carregada de amargura. Você nunca se importou. E Ana, minha querida, eles a deixaram de fora. Não posso deixar você passar por isso. A palavra eles ecoou como um raio. Estava claro que ela não se referia apenas a Lucas, mas a todos aqueles que por tanto tempo ignoraram a batalha dela. Murmúrios de choque preencheram a sala. O clima de festa se dissipou. Os convidados, outrora rindo e brindando, se tornaram espectadores de um drama que não esperavam. Ana, a princípio confusa, começou a perceber o peso daquelas palavras. Você me deixou acreditar que você tinha morrido. Como pôde fazer isso, mãe? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A tensão crescia na sala. Eu não tive escolha, Ana. Eles queriam me silenciar, me apagar. Eu me escondi para te proteger. Nunca imaginei que você iria encontrar este convite e vir aqui. A dor, a luta e a esperança explodiram em um só momento. Lucas, agora sem palavras, parecia cuspir na própria história que construiu. Mas eu te contratei. Eu confiei em você. O desespero em sua voz refletiu um homem que estava perdendo o controle de sua própria narrativa. Confiou? Você confiou em manter a desigualdade? E esquecer quem realmente eu sou? Marta desafiou. A elite agora sentia a gravidade da situação. A atmosfera já pesada tornou-se insuportável. Era uma batalha de vidas, escolhas e verdades escondidas. Um convidado tentou intervir, visivelmente incomodado. Precisamos nos acalmar. Isso não faz sentido. Mas ninguém prestou atenção. Os olhares estavam fixos nos três: Ana, Marta, Lucas. O que viria a seguir? Segredos pairavam no ar, como nuvens escuras prestes a desabar. Ana finalmente se virou para Lucas, seu rosto tingido de fúria e determinação. Você vai nos ouvir agora. A verdade não pode ser abafada. Aquela determinação acendeu um fogo ainda mais intenso na sala. Um vento gelado parecia soprar através das paredes ricas da mansão. Os murmúrios se intensificaram. O que mais não sabemos? Quem mais? Está escondido. A mente de cada um ali fervilhava. E em meio à tempestade de emoções, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o impacto disso tudo na vida de todos? A noite que começou em celebração, agora se tornava uma tempestade de revelações. Precisamos descobrir quem são esses eles que Marta mencionou. Afinal, a verdade pode estar mais oculta do que todos imaginavam. E o que mais o passado de Marta esconde? Ana e Lucas se encararam, o ar carregado de tensão. O tempo parecia parado. A noite glamurosa se transformou em um campo de batalha. Ana, com coragem, questionava tudo o que Lucas representava. Mas, antes que alguém pudesse respirar, a porta da mansão se abriu violentamente. Grito rasgou o silêncio. Parem tudo isso. Uma mulher entrou, trêmula, com lágrimas nos olhos. Era Marta, a mãe de Ana, que todos acreditavam ter morrido há anos em um acidente. O choque instantâneo entre os convidados era palpável. A elite que antes murmura sobre Ana, agora olhava boquiaberta. Mãe! Ana gritou,
a voz falhando em meio à confusão. O orgulho e a dor se misturavam em seu peito. Marta, com o rosto marcado pelo sofrimento, olhou fixamente para Lucas. Eu tinha que voltar. Esta é a única maneira de fazer você encarar a verdade. Lucas parecia um fantasma, a cor desaparecendo de seu rosto. Marta? Mas você estava morta! A incredulidade ressoava na sala, e a elite, antes desconfortável, com a presença de Ana, agora observava com espanto. Mortos para você, talvez! Marta respondeu, a voz carregada de amargura. Você nunca se importou, e Ana, minha querida, eles a deixaram de fora. Não posso deixar você passar por isso. A palavra eles ecoou como um raio. Estava claro que ela não se referia apenas a Lucas, mas a todos aqueles que por tanto tempo ignoraram a batalha dela. Murmúrios de choque preencheram a sala. O clima de festa se dissipou. Os convidados, outrora rindo e brindando, se tornaram espectadores de um drama que não esperavam. Ana, a princípio confusa, começou a perceber o peso daquelas palavras. Você me deixou acreditar que você tinha morrido. Como pôde fazer isso, mãe? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A tensão crescia na sala. Eu não tive escolha, Ana. Eles queriam me silenciar, me apagar. Eu me escondi para te proteger. Nunca imaginei que você iria encontrar este convite e vir aqui. As emoções eram uma tempestade, e a verdade começava a romper os muros que todos construíam. Lucas estava imóvel, parado como uma estátua. Mas eu te contratei. Eu confiei em você. Ele parecia cuspir na própria história que construiu. Confiou? Você confiou em manter a desigualdade? Em esquecer quem realmente eu sou? Marta desafiou, os olhares se multiplicando como faíscas em um incêndio. Neste momento, um convidado tentou intervir, visivelmente incomodado. Precisamos nos acalmar. Isso não faz sentido. Mas ninguém prestou atenção. Todos estavam hipnotizados pela revelação. Ana finalmente se virou para Lucas, seu rosto tingido de fúria e determinação. Você vai nos ouvir agora. A verdade não pode ser abafada. Uma tensão palpável se instalou no ar. Mas então, um estrondo interrompeu tudo. A porta principal da mansão foi arrebentada, e um grupo de pessoas armadas entrou, gritando. A elite ficou paralisada. O ar pesado de terror preenchia o ambiente. Era um assalto? O que estava acontecendo? Desapareçam, agora! Ordenou um dos homens, sua voz ameaçadora ecoando pelas paredes de mármore. Ana, em estado de choque, segurou a mão de sua mãe, os olhos arregalados. Lucas estava em choque também, e a sala que uma vez era cheia de brilho agora transbordava medo. Mãe, o que está acontecendo? Ana gritou, tentando entender a conexão. Marta olhou para os homens. Eles queriam me silenciar. Sabem quem eu sou. A revelação pesou no ar como uma bomba. Todos os olhos se voltaram para Lucas. A verdadeira natureza do magnata agora, uma sombra ameaçadora. Era claro agora que a história de Marta ia além do que Ana poderia imaginar. Não era apenas uma empregada. Havia algo mais. Algo que poderia destruir Lucas e a reputação que ele construiu. O pânico na sala cresceu, e Ana, com lágrimas nos olhos, começou a ver a imagem completa. O que mais estava escondido? Que segredos guardavam os muros daquela mansão? Os convidados começaram a sussurrar entre si. A tensão estava a um passo da explosão. Quem é realmente Marta? E Lucas? O que ele esconde? A cena, que começou como um drama familiar, agora se tornara uma trama de crime. E enquanto a verdade começava a emergir, todos sabiam que a noite ainda guardava surpresas. A tempestade estava longe de acabar. Quando o grupo armado invadiu a mansão, a sala se transformou em um campo de batalha.
O grito de "desapareçam! Agora!" reverberou nas paredes, mas a tensão não se dissipou. Os convidados, paralisados pelo medo, mal podiam respirar. Ana e Marta estavam ali, de mãos dadas, enquanto os olhos de Lucas se encheram de pânico. O que mais estava escondido sob aquela fachada? Brilhante! Quem são vocês? Lucas se atreveu a perguntar, sua voz trêmula enquanto o desespero aflorava. Os homens olharam em volta, avaliando a situação. Calem a boca, ou a moça aqui vai se arrepender. Era um dos homens, com uma voz grave, ríspida. Ele gesticulou com a arma, fazendo o coração de Ana disparar. A sala já estava um caos, e agora todos estavam em risco. Por que estão fazendo isso? Ana gritou, a adrenalina fervendo em suas veias. Ela não estava apenas lutando por alguma injustiça. Agora sua vida estava em jogo. Marta a puxou para mais perto, um esforço para protegê-la, mas o terror estava estampado em seu rosto. Neste momento crítico, outro homem furou o grupo, avançando. Em direção a Lucas, ele empurrou o magnata para trás com força, fazendo-o cair ao chão. Você realmente achou que podia escapar de nós? Lucas, não se esqueça do que você fez. Foi um golpe. Um segredo enterrado começava a emergir, e as palavras cortaram como uma faca. A elite em volta começou a murmurar em pânico. Olhares de incredulidade passaram de face em face. O que está acontecendo? Que história é essa? Mas ninguém ousou intervir. O clima de festa agora se transformara em um espetáculo de horror. Lucas tentou se levantar, a expressão dele era de choque e culpa. Eu não sei do que você está falando. Mas Ana, sentindo a urgência, olhou para a mãe. O que ele quer dizer com isso? O nó na garganta de Marta era visível. As lembranças do passado, aquelas que ela havia enterrado, estavam voltando à tona. Marta respirou fundo. Ana, há coisas que você não sabe. Segredos que eu mantive e que você merece saber. Ela hesitou, lutando contra as lágrimas. Lucas não era apenas meu chefe. Ele estava por trás do desaparecimento de muitos, inclusive o meu. O ar ficou pesado. Todos na sala, incluindo os homens armados, congelaram. Como assim, desaparecimento? Você nunca me falou sobre isso. Ana se virou para a mãe, a dor dilacerante de suas palavras a atingindo. Porque eu tinha medo. Medo de que eles viessem atrás de você também. Marta respondeu, a voz tremendo. Você me trouxe aqui e não posso deixar que isso aconteça. Segurando essa arma, você vai me dizer o que fazer. Um dos homens declarou, o olhar feroz. Agora, escolha, Lucas. Vamos acabar com isso aqui agora. O homem então olhou para Marta, os olhos dele recheados de desprezo. Ou a garota paga pelo que você fez. Ana se sentiu tensa. E se sua vida dependesse de um segredo que Lucas havia enterrado? O que mais estava à espreita? Mãe, o que você sabe que pode mudar isso? Marta suspirou, um som de tristeza, e os convidados começaram a ficar impacientes, sussurros preenchendo o ar. Uma vez, eu tinha um plano. Um plano para expor Lucas e todos os seus cúmplices. Marta começou, e a tensão na sala aumentou. Mas eu me escondi para te proteger, Ana. Agora eles estão aqui para acabar com isso. As palmas das mãos de Ana estavam frias e suadas. Ela sentiu que cada palavra era uma lâmina. O que você quer dizer com cúmplices? E como se a resposta estivesse no ar, a porta que dava para a cozinha se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Ana. A multidão hesitou. Olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar morto. O choque foi coletivo. O pânico, o medo, tudo se transformou em caos. Mais segredos surgiram. E, agora, todos estavam em perigo. A elite, que antes se afastava da luta, agora se via no centro de um escândalo que podia arrastá-los para a lama. Ana, assim como Marta, ficou em choque. Realmente, o que mais estavam escondendo? O que mais cada um deles sabia que poderia mudar tudo?
O peso da verdade estava prestes a desmoronar, e eles pareciam prestes a descer, uma ladeira sem fim. O que mais esse evento revelou? Qual seria o próximo passo? E quem sairia ileso? O suspense pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Todos estavam em um precipício. E a única coisa que sabiam era que não havia como voltar atrás. O ar parecia denso na mansão, e cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse preso em uma teia de tensão. Marta olhava para Lucas, enquanto todas as cabeças se viravam para o novo convidado. O pai de Ana, Carlos, ainda em choque, se aproximou, e a sala parecia um relógio que tinha perdido a noção das horas. "Eu não posso acreditar que você está aqui", Ana exclamou, a voz carregada de uma mistura de alívio e confusão. "Você estava morto." As palavras escaparam como um sopro. E a sala inteira ficou em silêncio, absorvendo o impacto da revelação. Todos pareciam paralisados, incluindo os homens armados. Carlos abriu a boca, mas nada saiu no início. Ele estava ali, diante de todos, com os olhos cheios de dor e sofrimento. "Fui forçado a me esconder. Eles estavam atrás de mim, como estão agora." A tensão cresceu como um furacão prestes a explodir. "Mas eu não sabia que você estava aqui, Ana. Eu não sabia que você iria." Murmúrios começaram a se espalhar. O grupo armado se entreolhou, confuso. Um dos homens gritou: "Silêncio, você não pode falar." Mas Carlos não se deixou abalar. Ele se virou para Marta, sua expressão fervendo em emoção. "Você tinha que me avisar. Precisávamos de um plano." Aquilo era demais para Ana. A confusão misturada com a raiva consumia. "Mas o que diabos está acontecendo, mamãe? O que você e ele estão escondendo de mim?" As lágrimas caíam, enquanto o peso da realidade a esmagava. O que mais estava por trás das mentiras que cercavam sua vida? Antes que qualquer um pudesse responder, a fúria e o caos explodiram. Um tiro ecoou na mansão, e um dos homens armados caiu, surpreendendo a todos. "Corram, agora!" gritou Carlos, enquanto a confusão reinava. A elite que há pouco se exibia em trajes finos, agora se espalhava em pânico. Ana agarrou forte a mão de sua mãe, o coração disparado. "O que foi isso?" Marta, pálida, não conseguia responder. Um dos homens ainda estava de pé, mas não parecia disposto a recuar. O golpe tinha mudado tudo, e agora havia um fedor de pólvora no ar, misturado ao medo. Então, Lucas, que, até aquele momento, se mantinha em silêncio, levantou-se, a expressão mudando. "Para com isso! A verdade tem que ser revelada." Era como se um novo Lucas surgisse do chão. Uma nova determinação iluminou seu olhar. "Eu não sou quem vocês pensam que sou." Olhando com confiança, ele continuou: "Carlos, você tem que entender que sua vinda aqui não era um erro meu. Foi uma coordenação. A bomba que explodiu na sala foi ensurdecedora." Todos os olhares se voltaram para Lucas, a incredulidade percorrendo cada rosto. O plano sempre foi esconder a verdade em vez de protegê-la. "Eu não sou o seu maior inimigo, mas o que eu fiz para proteger o meu negócio..." Ana mal conseguia respirar. "O que você quer dizer com isso, Lucas? Você estava por trás de tudo isso." As peças começaram a se encaixar, e o quebra-cabeça da vida dela estava virando, revelando segredos obscuros. Como uma tempestade se formando à distância, ela sentiu o peso das revelações rodopiando. "Sim", Lucas admitiu, o coração batendo forte em seu peito. "Mas tudo se descontrolou. Nunca quis que vocês estivessem nessa situação. O que eu fiz foi por causa do que vocês conheciam de mim. O que eu fiz era para manter a cidade segura." Mas antes que ele pudesse terminar, outro disparo ecoou. Mais próximo, o terror nas feições de todos ficou mais claro. Carlos se atirou para frente em um impulso, mas não o suficiente. A sala estava um caos, e a linha entre amigos e inimigos parecia se desvanecer.
Você simplesmente não pode ser confiável, Marta gritou, e Ana fechou os olhos, o mundo girando. O que ela pensava conhecer estava em colapso com o peso da verdade. O que mais estava escondido? Poderia Lucas ser o vilão? Ou havia algo ainda mais sombrio à espreita? Assim, aquele momento, que deveria ser de revelação e libertação, se transformou em um labirinto de dor, confusão e dúvida. E enquanto todos na sala se perguntavam quem era realmente Lucas, a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma dúvida paralisante pairava no ar. Poderiam confiar uns nos outros? O que mais o futuro lhes reservava diante da tempestade que se aproximava? O ar estava carregado de tensão. O estrondo do disparo ainda ecoava, e os olhares de todos se fixaram em Lucas, esperando uma resposta. Ele estava pálido, quase como se o sangue tivesse evaporado de seu rosto. A sala, que antes era um palco de glamour, se transformara em um teatro do absurdo, onde segredos estavam prestes a ser revelados. Desesperado, Carlos avançou em direção a Lucas, os olhos cheios de indignação. O que você fez? Você destruiu nossas vidas. Te coloquei em um pedestal e você... A voz dele falhou, e a raiva se misturou com dor. Ana sentiu um aperto no coração. O pai, tão forte, tão protetor, agora parecia um homem sem chão. Eu não quis que isso acontecesse, Lucas gritou, suando. A verdade é... Antes que ele pudesse terminar, outro disparo cortou o ar, mais estrondoso que antes. O homem que havia atirado estava agora em pé, mais próximo, com uma expressão de raiva desenfreada. Basta! Esta conversa já gera danos demais. Ana se sentiu gelada. A adrenalina bombardeava seu corpo, a sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento. Mãe! Ela puxou Marta para perto. O instinto de proteção aflorou. O pânico estava em todo lugar. As pessoas começaram a se mover, algumas se jogando atrás de objetos, transformando o que deveria ser uma celebração em um campo de batalha. E então, um clarão de luz explodiu à frente da mansão. Uma luz tão intensa que parecia engolir tudo à sua volta. O coração de todos disparou. O grupo armado parou, confusos. O que era aquilo? Era como se um dia ensolarado tivesse sido repentinamente substituído por um incêndio celestial. Do lado de fora, gritos e grunhidos se misturavam em um turbilhão de sons. A porta se abriu com um estrondo e uma figura surgiu. Era um homem, mas não um qualquer. Era o avô de Ana, alguém que todos acreditavam estar morto. Um dos maiores aliados de Lucas em seus negócios. Surpresos? Ele disse, a voz carregada de ironia, mas com um sorriso brilhante. A festa estava boa, mas a verdade estava faltando. A sala inteira congelou. Marta ficou paralisada. Boca aberta. Você não deveria estar aqui. A tensão aumentou em um nível inimaginável. Você traiu sua própria filha. A fúria e a dor perfuraram o coração de Ana, e a traição parecia palpável. Eu não traí ninguém. Apenas estava esperando o momento certo. Lugar certo, hora certa. O avô respondeu, olhando com um ar de satisfação. Lucas parecia em choque, as mãos trêmulas. Você fez isso? Você estava por trás de tudo? Os homens armados trocaram olhares nervosos. A confusão reinava. Se você tem planeado o que quer que seja, é hora de parar. Um deles gritou, o tom desafiador contrastando com o medo que crescia em seus olhos. A verdade que estava sendo revelada. A traição. E os segredos, todos pareciam se entrelaçar numa teia escura. Ana estava em choque. Sentia suas pernas tremendo, a respiração ofegante. A revelação era como uma bomba que explodira dentro dela, destruindo a imagem do pai, da mãe, de Lucas e até mesmo daquele legado que parecia inabalável. Por que você fez isso? Qual o seu verdadeiro objetivo? Ela implorou, a dor ardendo no peito. As respostas ecoavam em sua mente.
A cidade precisa de um novo começo, minha querida. A velha ordem deve ser derrubada. O avô respondeu com um sorriso perturbador. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido dentre aqueles muros? O olhar de Marta estava mais sombrio do que nunca. Você não se importa com nossa família. Já chegou longe demais. É hora de parar. Mas a verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que realmente unia cada personagem naquela sala? Ana estava no centro de um turbilhão, a multidão chegando cada vez mais perto da linha do abismo. De repente, tudo poderia desmoronar. E a pergunta que ficou no ar ressoou como um eco. Será que a verdade, finalmente revelada, libertaria ou condenaria a todos? Porque, no final, quem poderia realmente confiar em quem? As palavras do avô de Ana pairaram no ar, e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Os homens armados, antes tão ameaçadores, agora pareciam confusos, os olhares se cruzando em busca de respostas. Surpresos, ressoava como uma provocação. Mas a verdade era que todos estavam paralisados, aterrorizados com o que estava prestes a acontecer. Você traiu sua própria filha! Marta gritou, o desespero estampado em seu rosto. O coração de Ana estava acelerado, a dor da traição misturada com a raiva. Por que você fez isso? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro, quase como se ela temesse a resposta. Enquanto isso, Lucas tentava recuperar a compostura, seus olhos fixos no avô de Ana. O que você realmente quer, Augusto? Ele ousou perguntar, a voz trêmula. Quero que todos saibam, Lucas. É hora de acabar com os segredos que você escondeu. Por muito tempo, você brincou com a vida das pessoas. A tensão na sala era palpável, com murmúrios de medo e incerteza entre os convidados. Mas antes que alguém pudesse revidar, um som ensurdecedor quebrou a tensão. Uma explosão. A janela explodiu em 1000 pedaços e a sala foi tomada por um caos instantâneo. O grupo armado se dispersou, alguns buscando abrigo, outros atacando. As luzes da mansão falharam e mergulharam todos em uma escuridão intermitente. Ana se jogou ao chão, puxando sua mãe para perto. O terror pulsava nas veias e o cheiro de fumaça preenchia o ar. Mãe, o que está acontecendo? Ana gritou, enquanto os gritos e desespero ecoavam ao redor. Mas a resposta que esperava não veio. Eu não sei, Marta respondeu. Sua voz cheia de pânico. Ana olhou para cima e viu o avô sendo arrastado para fora. A expressão dele misturando surpresa e medo. Augusto, não! Ela gritou, mas uma sombra de dúvida começou a surgir. Ele estava ali e ao mesmo tempo não estava. O que ele sabia que não contou? Enquanto a confusão aumentava e as pessoas tentavam escapar, Lucas se levantou do chão. Venham comigo, precisamos sair daqui. Sua voz ecoou na sala, mas poucos pareciam dispostos a segui-lo. A confiança que antes tinham em sua liderança estava em colapso. Ana decidiu que precisava encontrar respostas. Um movimento no canto chamou sua atenção. Era um dos homens armados, ferido, mas determinado. Você precisa saber a verdade, ele gritou, antes de ser arrastado para fora por um dos seus. A verdade sobre seu pai. A mente de Ana girava. O que isso significava? Ela viu sua mãe olhando para o grupo armado, uma expressão misteriosa em seu rosto. Mãe, que verdade! E algo no tom de Marta fez um frio percorrer a espinha de Ana. Uma nova explosão, mais próxima. Outra janela estourou. O pânico tomou conta novamente. A elite da cidade, antes cheia de vida e glamour, agora era apenas uma massa de pessoas correndo, tentando sobreviver. Saiam, agora! A voz de Lucas ecoou de novo. Mas Ana não se moveria sem respostas. Mãe, você precisa me dizer a verdade agora. A urgência da situação tornava cada palavra mais intensa. Marta hesitou. O olhar dela cutucou cada canto da sala, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Eu não sei se é a hora de falar.
A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Então o homem que estava ferido foi puxado para dentro novamente. A verdade é, ele começou, mas outra explosão cortou suas palavras de forma abrupta. Com um último esforço, ele ergueu a cabeça. Seu pai, ele não morreu no acidente. Ele está aqui, e é o verdadeiro responsável por tudo isso. Ana parou, o mundo ao seu redor desaparecendo. O que ele estava dizendo? O que significava essa revelação? Seu pai estava vivo! O nó na garganta se tornou insuportável. Tudo o que ela acreditava estava desmoronando. O que mais estava escondido sob aquelas mentiras? E enquanto a verdade começava a desmoronar sobre ela, a sala estava mergulhada no caos. Poderia confiar em Lucas? O que a mãe realmente sabia? E mais importante, quem era seu pai? E o que ele tinha a ver com toda essa trama? O pânico e a confusão continuavam, mas Ana sabia que a resposta estava cada vez mais perto e que a tempestade só estava começando. As palavras do homem ferido pairavam no ar e a sala parecia congelar em um momento de pura incredulidade. O que ele disse ecoava na mente de Ana como um tambor. Seu pai estava vivo. O peso da revelação era esmagador. O chão sob seus pés parecia desmoronar e a confusão era um labirinto sem saída. Mas antes que ela pudesse processar tudo isso, um novo som cortou a tensão como uma faca. Uma explosão vinda do exterior fez o prédio tremer. As paredes vibraram e um grito de terror irrompeu de algum lugar na multidão. O que está acontecendo? Ana gritou, mas ninguém parecia ouvi-la. Estava tudo em caos. Os homens armados começaram a entrar em pânico, trocando olhares nervosos. Vamos! Um deles gritou, já se movendo para a saída. Mas no fundo da sala, algo mais estava prestes a acontecer. Outro disparo ecoou. Alguém tinha disparado novamente. E desta vez, o tiro atingiu um dos seguranças de Lucas, que caiu no chão. A expressão de horror estampada no rosto. Ana ficou paralisada, o coração acelerado. As vozes se tornaram uma mistura de sobressalto e desespero. A elite que estava ao redor começou a gritar. Algumas pessoas tentando sair, outras se jogando no chão. O pânico era contagioso e avassalador. Todo mundo, calma! Precisamos nos manter juntos! Lucas gritou, mas sua voz estava abafada pelo barulho. Ana olhou em volta. A confusão reinava, mas seu foco estava na figura de seu avô. Ele parecia tão seguro, mas agora, diante daquela cena, sua confiança parecia uma fachada. Com uma rapidez que surpreendeu a todos, Carlos, o pai de Ana, se projetou para a frente. Eu não deixarei você destruir esta família de novo. Ele se virou para Augusto, com a raiva pulsando nas veias. Você não vai colocar sua ganância à frente do que realmente importa. As palavras carregavam a força de um trovão. Mas no fundo, Ana sentiu uma fissura se abrir entre eles. O que estava se revelando era muito mais que apenas um conflito familiar. Era um jogo de poder. Você não sabe de nada, Carlos. Augusto explodiu, os olhos ardendo de fúria. São seus próprios erros que vieram à tona. E a verdade? A verdade é que sempre esteve diante de você, mas você a ignorou. Ana, perplexa, mal conseguia acompanhar a conversa. O que exatamente estava acontecendo? Qual era essa verdade que estava sendo discutida como se fosse algo trivial? Então um novo estrondo veio de fora. A porta da frente foi arrombada. Uma silhueta imponente surgiu na entrada, envolta em fumaça. Era uma mulher, e o clima de tensão aumentou. Estava claro que ela não veio para brincar. Eu disse para pararem! Bradou a mulher. Sua voz possuía um tom autoritário que fez todos se virarem. Ana ficou paralisada. Era a mãe de Lucas, uma figura que todos acreditavam estar morta há anos. O caos parecia ter parado ao redor dela, e a sala ficou em silêncio, enquanto a revelação se desenrolava diante deles. Você? Aqui? Lucas mal conseguiu emitir o som, seus olhos transbordando incredulidade e dor. Era como se um novo capítulo se revelasse ali mesmo, diante de todos. Por quê? Porque você se esqueceu de quem realmente é. Ela respondeu, o olhar dela cortando cada uma das confrontações. Enquanto você erguia seu império,
Seus segredos corroíam a nossa história, Lucas. Nunca deixei de observar. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana ficou sem fôlego. Como assim? O que mais ela sabia? E por que de repente? Tudo estava se conectando de modo tão explosivo. A luta interna de Lucas se tornava visível. Ele estava sendo cercado de todos os lados. As pessoas ao redor começaram a murmurar, inquietas, cada uma delas imersa em suas próprias questões, tantas verdades ocultas surgindo. Os anseios reprimidos, as traições intermináveis, tudo o que eles achavam que sabiam estava prestes a se desmoronar. Eu já não sei em quem confiar mais. A voz de Ana foi um grito, um pedido de ajuda. Mas as respostas só pareciam levar a mais perguntas. O pai, a mãe, o avô, todos estavam enredados em uma teia de mentiras e traições. E agora, com a mãe de Lucas ali, tudo parecia um grande quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. E antes que alguém conseguisse falar, uma luz intensa cortou a escuridão, uma sirene. A polícia estava a caminho. E isso era apenas o começo. O que viria a seguir? Quais segredos ainda estavam por vir? Ana percebeu que a tempestade que tanto temia havia apenas começado. Agora, o curso de suas vidas mudaria para sempre, e a cena estava prestes a se tornar ainda mais caótica. O som da sirene cortou a tensão no ar, e a sala se encheu de murmúrios. Era como se o tempo tivesse parado. Todos olhavam para Augusto, a figura que agora encarnava uma mistura de temor e poder. Esse homem que muitos pensavam estar morto representava a conexão de segredos que se entrelaçavam como sombras. E a verdade deles esperava para ser revelada. "Nós não temos tempo para isso", gritou Lucas, a voz aguda em meio ao caos. Mas antes que pudesse se mover, a porta se abriu violentamente e policiais armados em uniformes escuros invadiram como um vendaval. As ordens eram estrondosas. Todos no chão, agora! A elite, que antes exibia sorrisos e brindes, se viu reduzida a um bando de pessoas aterrorizadas, algumas caindo ao chão, outras gritando em desespero. Ana sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Era um pesadelo. Marta puxou Ana para perto, abraçando-a com força, mas a mente da jovem girava como uma tempestade. Rodrigo, um antigo colega de Lucas, olhou para ele com desconfiança. "Você armou tudo isso, não foi? Esse foi seu plano." A acusação cortava como uma faca, e a sala parou. "Você não sabe do que está falando." Lucas respondeu, mas sua voz estava hesitante. Mentes pensantes estavam em ação, e a culpa começou a tecer sua nova veste. Entre o medo e a raiva, Ana viu todas as alianças se destruírem. Em meio ao barulho, com os olhos fixos na mãe, Ana percebeu um movimento atrás de uma cortina. Um homem, com um capuz puxado sobre o rosto, estava observando. E, de repente, tudo ficou em câmera lenta. Ele ergueu a mão e, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um segundo disparo ecoou. O homem do capuz caiu ao chão. A sala se revelou num frenesi. Um eco de pânico atravessou todos os rostos. Ana sentiu o estômago revirar. O caos tomou conta. Ouvindo os gritos, ela gritou por Marta, mas a confusão era intensa. "Você não pode nos deixar!" O desespero se reflete em suas palavras, mas quando a fumaça começou a se dissipar, um chamado inconfundível quebrou o silêncio. Era uma voz que fazia seu sangue ferver de surpresa. "Me deixe explicar." Ela virou-se e viu Carlos, seu pai, se levantando junto ao homem caído. Os gritos cessaram momentaneamente. Ele afastou o capuz e, para o espanto de Ana, revelava uma cicatriz que cobria seu rosto. "Eu sou responsável por isso", ecoou, e as palavras impactaram a todos como uma bomba. Ana sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. O que isso significava? Carlos, por tanto tempo, era o homem que sentiu a falta, o defensor da família. Mas agora parecia ser parte de tudo o que estava acontecendo. Você é o responsável?"
A voz de Ana falhou, entre o medo e a traição. Lágrimas que caíram só podem ser apagadas se cortarmos as raízes do nosso passado. Eu precisava que tudo isso acontecesse. A sinceridade dele parecia uma faca cravada no coração dela. Marta caiu de joelhos. Não, não pode ser. A dor em sua voz era palpável. Todos estavam em estado de choque, os olhos se movendo entre os dois homens, tentando compreender a reviravolta. Mas a intensidade do seu discurso estava apenas começando. O que fiz foi para proteger você, Ana. Carlos insistia, mas não havia como salvar o que estava em ruínas. E também impedir que a verdade sobre Augusto fosse revelada. Ele não é quem você pensa que é. Mais um estrondo, mas agora em sua mente, quando ela processou o que precisava. A verdade, que truth, o caos ao redor dela desapareceu, enquanto o ponto de interrogação crescia. Todo mundo estava em suspenso, esperando a resposta. A verdade poderia estar a um fio de ser desvendada, mas qual seria o custo? E quando as luzes começaram a piscar, e o luar pareceu aparecer pela janela quebrada, Ana percebeu. A bomba estava prestes a explodir, e elas eram suas vidas. O que mais estava escondido por trás dessa cortina de mentiras? Apenas uma coisa era certa. A tempestade estava apenas começando. E o que viria a seguir mudaria o curso de tudo. As luzes piscavam e o pânico dominava a sala. O clima de festa se transformou em um verdadeiro caos, com gritos e sussurros eletrizando o ambiente. Ana, sentindo como se o chão tremesse sob seus pés, segurou a mão de sua mãe, Marta, e trocou olhares ansiosos com Carlos. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O que você quer dizer com isso, pai? A voz dela saiu entrecortada, um misto de medo e esperança. Carlos respirou fundo, visivelmente abalado. Eu precisava protegê-la, Ana. As pessoas que cercam a sua vida estão envolvidas em coisas que você não consegue imaginar. Ele hesitou, olhando em volta, como se buscasse apoio no olhar dos outros. Augusto, ele não é apenas seu avô. Todos estão envolvidos em um jogo muito maior do que a simples busca pelo poder. Este lugar, este evento, é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele caíram como um peso sobre todos. Marta, com o rosto pálido, olhou para Carlos, sua expressão uma mistura de dor e confusão. Você não deveria ter escondido isso dela. O que você estava pensando? O tom de sua voz era uma ferida exposta, e Ana pôde ver a luta dentro dela. Eu estava tentando te proteger, Carlos gritou, sua voz rompendo com a frustração. Nunca quis que você se tornasse parte disso. Mas antes que ele pudesse continuar, a mulher que interrompeu a festa, a mãe de Lucas, falou novamente. Você é um tolo, Carlos. A verdade não pode ser escondida para sempre. Todos nós estamos conectados a esse ciclo de mentiras. O olhar dela percorria a sala, carregado de razões e tristezas. Diante da revelação do passado, Lucas tentou se reerguer. Um desespero profundo refletiu em seus olhos. Eu não sou o vilão nessa história. Estava tentando proteger a cidade que você tanto ama. Ana, a verdade é que o que se esconde nas sombras pode ser ainda mais perigoso. Mas sua defesa estava tão desgastada que ninguém se atreveu a acreditar. Enquanto a confusão se desenrolava, o grupo armado que invadiu a mansão vacilou, percebendo que as tensões estavam muito mais obscuras do que um simples roubo. Dois homens, ainda em pé, olhavam uns para os outros, incertos sobre o próximo passo. Não podemos deixar que isso continue. Precisamos agir agora, um deles exclamou, a voz tremendo. As sirenes da polícia agora chegavam mais perto, e Ana sentiu que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui, gritou, sentindo a urgência aumentar, mas a necessidade de respostas ainda queimava dentro dela. Mãe, tudo isso é por sua causa. A verdade precisa vir à tona. Marta, com lágrimas nos olhos, olhou para Ana. Você tem razão, minha filha.
A verdade dolorosa é que todos têm que assumir suas responsabilidades e seus destinos. Chegou a hora de quebrar esse ciclo. As palavras ecoaram na sala como um chamado, e por um instante os ânimos começaram a se acalmar. As pessoas ao redor começaram a compreender que as revelações compartilhadas eram mais poderosas do que o pânico que transitava pelo ambiente. A união podia ser a única forma de enfrentar o que viria. Enquanto Ana observava as expressões de determinação começarem a surgir nos rostos, inicialmente aterrorizados, um lampejo de esperança surgiu em seu coração. Lucas e Carlos, antes adversários, estavam agora prontos para enfrentar o inimigo comum. Juntos com outros convidados que decidiram permanecer, cercaram Augusto na luz fraca e hesitante. A verdade vai prevalecer, disse Lucas, sua voz agora forte e serena. Contudo, Ana sabia que a batalha não terminaria ali. Enquanto a polícia cercava o local, com as luzes cortando a noite, ela sentiu mistos de alívio e apreensão. Não importa o que acontecesse, nada mais seria como antes. Com coragem, ela olhou para sua mãe e para seu pai, decidida a enfrentar o que estava por vir. Vamos juntos, não fomos feitos para lutar sozinhos, Ana afirmou, e as palavras dela pareciam ressoar como um hino de renovação. A sala estava prestes a se transformar em um novo campo, mas o futuro ainda estava incerto, e conforme os primeiros passos em direção ao exterior se tornavam realidade, a única certeza era que essa história ainda não havia acabado. O que mais o destino guardava para eles? Ei, antes de você sair, preciso falar uma coisa enorme. Se você amou essa história, tem que se inscrever agora no canal, para não perder nada das próximas aventuras incríveis que estão a caminho. Esmague aquele botão de like, isso ajuda muito o algoritmo a mostrar nossos conteúdos. E não esquece de inundar os comentários com suas reações. Eu quero ver suas teorias e o que você achou do final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem como apoiar o nosso canal. E não saia do canal ainda, porque temos mais histórias emocionantes te esperando. Clique na tela agora e aproveite esta nova aventura.